Com esses toques marciais que nós estamos falando, eu estou falando especificamente para uma pessoa, mas é extensivo a todas interessadas, né? Então, a palavra de Deus, de Cristo, diz que antes crescei no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Quanto ao conhecimento e a graça, é como se você necessitar de 2 pernas e 2 braços. Qual você escolheria? Não é possível, você precisa dos 2 na mesma proporção. Então, o conhecimento e a graça. Mas me parece que a graça leva uma vantagem melhor. Não sei dizer, mas vamos lá. A respeito da graça, vou contar, como eu prometi, as minhas experiências. Mas vamos lá. Bem, antes de tudo, é tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai e para o Espírito Santo. Eu estava numa igreja no domingo à noite, a pedido de um pastor. Não era a igreja que eu estava congregando. E eu estava sentado. A igreja estava até com uma quantidade boa de pessoas. E no final o pastor pregou e chamou pessoas na frente que precisavam de oração. Eu aí estava sentado, mas como era muita gente, ele disse: irmão fulano, irmão Miguel, chega aqui para orar. Eu aí fui. Realmente tinha umas 15 pessoas ou mais. E eu saí colocando a mão na cabeça das pessoas e: saia em nome de Jesus. Eu ordeno todo mal, bata em retirada em nome de Jesus. Era o hábito de repreender, né, as forças contrárias, enfermidades, possessões, todo tipo de coisa. Eu tinha esse hábito, como todo mundo, muitas igrejas tinham também, alguns pastores. E eu não era pastor, mas fiz isso. Bom, terminado o culto, vim para casa. Bom, no outro domingo, estando eu lá na igreja de novo, sentado nos bancos que estavam na lateral, né? Não estava sentado junto com o pastor, e o pastor pediu para que as pessoas que receberam a oração viessem contar o testemunho na frente. Eu estava até conversando um pouco com um irmão ao lado, que estava querendo fundar uma igreja, etc. E as pessoas falaram das suas bênçãos recebidas, né? E de repente se pronunciou um casal de senhores, com aparência assim, mais bem, uma palavra antiga, distinta, né? Um casal de senhores, né? O senhor e a senhora. E ele virou e disse assim: olha, eu vim para aqui, eu não acreditava em nada, mas como meu filho me chamou para vir, o filho dela era seminarista, estava fazendo seminário na igreja católica, mas não sei porquê, estava frequentando a igreja lá, né, da qual eu também estava frequentando. Então, esse senhor, que era pai dele, disse: olha, eu estava há mais de um ano com uma dor de cabeça que não saía. E contou mais alguma coisa. Mas aquele pastor ali, apontando, né? Aquele pastor, quando ele colocou a mão e repreendeu, olha, na mesma hora sumiu toda a dor. Eu não acreditava, eu vim aqui porque meu filho chamou, eu não acreditava em nada. E ele apontou para lá. E todo mundo procurando quem era para mim. O irmão Miguel. Pois ele disse: aquele pastor de Israel. Disse: não, eu não sou pastor não. Disse: pois quando ele mandou bater em retirada, cessou aquela dor de cabeça que tinha mais de um ano. Bem, outro, eu fui chegando na casa de minha mãe, lá na Cidade Nova. Minha mãe e meu pai, agora já é bem anterior. A luz acesa, fui chegando em casa, todo mundo sentado, meu pai sentado, e não me lembro quem estava mais lá. Eu vou contar o que eu vi, o que aconteceu. De repente meu pai começou a estar sentado, faz assim, e caindo. Quando eu vi ele caindo, eu coloquei a mão na cabeça dele e disse: em nome de Jesus,
saia, saia em nome de Jesus. Pai, meu pai, dê glória a Deus. Ele, dê glória a Deus, meu pai. Dê glória a Deus. Ele, glória a Deus, glória a Deus. E aí aquela coisa que ele ia caindo, aí ele foi, voltou, ficou sentado normal. Louvado seja Deus. Então, caríssima e caríssimos, todos, né? Principalmente você a quem estou falando. Ele era um derrame que estava acontecendo. E naquele momento, eu avancei como se fosse um felino e repreendi em nome de Jesus. Eu tinha fé, agora não, agora estou mais, o pessoal diz, né, piano, né? Então não sei se é a idade, me afastei, problemas. Avancei e, resultado, ele teve que ir no médico depois, ficou com uma pequena, algo meio torto nos lábios, né? Um pouco torto, mas um pouquinho de nada que não levou um mês que sumiu. Então, esses são 2 testemunhos, eu vou contar por enquanto, depois eu vou contar mais alguns de graça. Então, com conhecimento bíblico, com conhecimento da história de Jesus, de relíquias, de teologia, isso, nessas horas, você não consegue operar esse tipo de coisa, porque a graça significa Deus se manifestar em você através do poder dele, através da misericórdia. E quando você fala, quando você anda nos lugares, a maneira de você olhar, a maneira de você viver, aquilo tudo, como você vai pregar, quando você vai falar com alguém, a maneira, o Espírito Santo está fluindo em você, e esse poder também se manifesta. Então, aí nós temos o que? A graça. Você está cheio da graça de Deus. Conta uma história não, lá contando, o homem estava tão cheio de Deus, que ele entrou no elevador. Quando ele entrou no elevador, tinha uma mulher dentro do elevador, né? Esse homem era um pastor, cheio da graça de Deus. E aí o demônio que estava na mulher começou a se manifestar. E ele repreendeu em nome de Jesus, para espanto de todo mundo. Tal a mãe era a graça que aconteceu. Eu estou falando agora do que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando lá na Sufab, no Polo. Eu estava assim, quase assim, no auge, né, da minha vida com Cristo, com Deus. E de repente um jovem alto, forte, moreno, entrou na sala e disse assim: Miguel, eu quero saber, tem algo diferente em você. Você tem algo que não é normal. Eu tomei um susto, eu pensei que queria me dizer isso, mas o resultado, eu disse: rapaz, é porque eu sou Cristo, eu sou de Cristo, e Cristo vive em mim. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, e aí, sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele começou a andar comigo. É um rapaz alto, novo. Eu tinha o quê? 40 e poucos anos, talvez, 40, não, era 40 e pouco, de 38 a 40. E ele, um jovem de o quê? 21 anos. Um homem naquela época, pegando mulheres, tomando umas e tal. E ele, impactado, ele começou a andar para trás de mim. Eu cheguei e levei ele para a igreja, né, do pastor Átila Brandão. Lá ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele levou as irmãs, passou-se tempo, hoje ele é um cristão. Depois eu falo dele. Então, isso serve para testemunhar a graça de Deus, né? A graça de Deus. Estou falando de mim, não é para dizer que eu sou bom, não. É porque eu estou dizendo o que aconteceu comigo. Acontece com tantas pessoas, você entendeu? Entenderam? Então é isso. Conhecimento teológico, arqueológico, isso é muito bom, ajuda, mas a unção, que é a graça de Deus, isso é diferente, né? Deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho aqui. Vamos encerrar por aqui, tá bom? Depois nós voltamos. Muito obrigado, até mais.